Olá, sejam bem-vindos ao Jura Agência, o seu podcast jurídico para tratar de assuntos de agências de marketing e negócio digital. E hoje nós estamos aqui com a doutora Letícia, que faz parte do quadro do escritório, e a gente vai falar de um tema que parece bicho de sete cabeças, mas não é. O nome é complicado, né? Chama hipossuficiência do Sim. consumidor. Seja bem-vinda, doutora. Olá, doutor, tudo bem? Prazer estar aqui. Bacana. Bom, é um nome que parece um monstro, né? Mas é para quem é leigo, mas é nada mais, nada menos que o consumidor, ele não tem um conhecimento técnico sobre a lei, sobre os direitos dele, sobre o que é as provas que ele pode, né, trazer num processo judicial, ou sobre o que ele pode pedir num contrato, o que ele pode exigir, né? Todos os detalhezinhos que ele pode ter sobre isso, né? A hipossuficiência é quando ele não tem essa capacidade que um advogado tem ou que alguém que tem mais conhecimento que ele tem. Legal. E é engraçado porque a gente chega num paradoxo aí, né? Porque a grande maioria das agências que não são profissionalizadas também não tem esse conhecimento, também não tem essa distinção. E o problema é que quando chega lá na justiça, é obrigação delas a ter, né? Existe a questão da hipossuficiência, então, no final das contas, quem precisa ser mais preparado, quem precisa ter o domínio técnico da relação é a empresa. Isso gera alguns pontos que, por exemplo, a inversão do ônus da prova, quem é obrigado a provar que não fez é a empresa. E aí ela precisa fazer isso documentalmente, ela precisa apresentar provas, ela que tem a obrigação de arquivar contratos, de apresentar contratos, e isso acaba não acontecendo. E isso gera, doutora, na sua visão, um risco muito grande de condenação das agências nas ações do consumidor? Sim, quando as agências elas não estão amparadas, né, e não têm esse conhecimento de que a inversão do ônus da prova gera para elas essa responsabilidade, elas acabam se prejudicando muito nos processos, porque esse risco, esse prejuízo que os clientes podem entrar com ação contra elas e elas não terem o amparo, né, de um advogado, ou mesmo de saber que elas têm que ter com elas a documentação ali, pode trazer um risco muito grande futuro e um prejuízo material também, né? E é engraçado porque essa preparação ela começa muito antes, né? Não é na hora que um processo chega. Ela precisa entender que tem que ter uma organização interna. O que eu vejo de agência atendendo sem no mínimo um contrato, sem um contrato assinado, e que é o básico do básico. Imagina então arquivar documento de entrega, arquivar documento referente à prestação propriamente dita. Então, Sim. é uma clareza que algumas agências não têm. E não é um problema só das agências. A gente fala agências aqui, mas isso pega toda a Sim. classe de negócios Sim. digitais. As agências, isso tem a ver também com gestores de tráfego, tem a ver com quem trabalha com conteúdo. Então, hoje é um mercado que ele ainda é muito informal. E Sim. precisa ter essa profissionalização, porque quando chega um processo lá na justiça, a justiça entende que é uma empresa. Sim. A justiça não vai aliviar essa questão. Sim. Então, e doutora Letícia, no compliance da W Marks, qual que é, na sua visão, o melhor ponto? Como que a gente estrutura esse compliance, na sua visão, para proteger essa agência, esse negócio digital? Bom, a gente começa atendendo o cliente, né, das agências, para entender a dor dele, ver qual que é a necessidade principal da agência, ver o que ela está precisando, o que são os principais pontos ali dentro que precisam ser sanados. E depois disso, a gente faz um estudo e volta de novo e traz para ele, olha, a gente estudou, analisou, e com isso a gente traz para ele que só nós, como a W Marks, temos as particularidades. E muitos clientes já vieram para nós e falaram assim, nossa, é muito difícil um escritório que entende a agência. É muito difícil o escritório que entende o nosso lado, porque é um ramo muito específico, né? Então, é muito interessante o que a W Marks faz por causa disso, né? Porque nós conseguimos chegar num ponto onde a gente chega no ponto crucial das agências, né? Onde a gente sana a dor e atinge o ponto máximo de evitar os riscos, os prejuízos, né? E você tinha comentado sobre os contratos, né? Quando a gente fala dos contratos, às vezes os contratos são rasos, mas às vezes não só são rasos, né? Às vezes eles não têm os contratos e a gente tem que estruturar do zero.
E com isso, né, o contrato é feito todo pelo escritório, né, com essa personalização. E a gente tem uma plataforma que o cliente, né, a agência preenche e chega para nós. E em 48 horas a gente entrega esse contrato personalizado para o cliente. Totalmente especificado, a burocracia fica toda para o escritório, né? Então, a hipossuficiência da agência, que também é leiga, né, na questão do contrato, fica toda para o escritório, porque é responsabilidade do advogado saber fazer todas as questões burocráticas da lei. E é para isso que, né, a advocacia está aqui, que a W Marks está aqui. Não, legal. Isso também é muito bacana porque a gente tira da agência essa obrigação de ter que arquivar esses contratos. A gente arquiva aqui no escritório também, manda para ele. A gente profissionaliza. Uma coisa que eu tenho birra, tá? É o tal do contrato Frankenstein, que o cara vai lá ver umas cláusulas do contrato X, aí vê umas cláusulas do contrato Y, aí junta tudo e acha que tem um bom contrato. Mas sabe qual que é a pergunta que é assim, pega todo mundo? Eu sempre pergunto para o nosso possível cliente, né, para a agência, para o gestor de marketing, etc. Numa demanda judicial, o quanto você confia no contrato que você tem hoje? Pois é. Como que você vai confiar num contrato que você não sabe como ele foi gerado, né? E num escritório que você sabe que é especialista nisso, você tem plena confiança, né? E outro problema do contrato Frankenstein, né, quando a gente fala do contrato com o cliente, é que às vezes fechou com o cliente gestão de tráfego. Aí lá no contrato tem um monte de cláusula falando de produção de conteúdo. Mas Sim. por que, se não faz sentido, se não é aquela questão? Quando a gente fala de personalização do escritório, é legal colocar isso também em tela. Não é que um contrato é grande, ele é bom. Muito pelo contrário, um contrato, quanto maior, mais confuso, mais dificuldade ele traz na interpretação. E quando isso chega na mão do juiz, é a obrigação da empresa saber. Então, acho que essa questão da hipossuficiência, a gente começa a resolver ela na parte de contrato. Outra coisa que a gente vê no dia a dia que desgasta muito. Às vezes a agência não cobra o cliente de assinar o contrato porque está na correria, porque tem uma relação comercial, não quer desgastar a relação. E aí, para os clientes aqui da W Marks, quem faz essa cobrança somos nós. Quem gera tudo isso somos nós. Então, isso ajuda também nessa questão da hipossuficiência, né? Sim. Então, eu acredito que é muito importante. E um outro ponto que eu queria entender com a doutora é o seguinte: legal, tem um contrato bem feito, o escritório fez, mandou e etc. Mas nenhum processo surge sem um problema, sem uma crise. O escritório atua nisso? Sim, né? Nós atuamos desde o preventivo, né? E até o contencioso, né? O preventivo é evitar os riscos, evitar que chegue no processo, mas se chegar, o escritório está preparado porque ele fez todo o planejamento, ele acompanhou todo o contrato ali, ou né, que seja o negócio jurídico daquela empresa, da agência, até chegar naquele processo. E para evitar, né, esse tipo de processo, a gente faz esse gerenciamento do conflito, né, que nada mais é que uma mediação, né, do escritório com o cliente, para evitar, a gente conversa, porque o escritório a gente não gosta de processo, né? A gente odeia os processos, Odeio o né? processo. Processo judicial demora muito, é desgastante, né? caro. Então, é caro, tanto para nós, quanto para o cliente, quanto para outra parte. Então, quanto mais a gente conseguir conversar com o cliente da nossa agência, que é o nosso cliente, fica mais fácil de solucionar. E com isso, a gente mantém esse cliente para o nosso cliente, que é a agência. Exatamente. E com isso fica tudo mais leve, mais tranquilo de ser resolvido, que é o que o escritório gosta de manter como padrão, né? A nossa excelência é sempre manter tudo isso dentro do escritório. E doutora, tem um custo aí que as pessoas não colocam na ponta da caneta, mas que ele é essencial, que é o custo emocional. Quando falam do seu negócio, isso dói na alma, né? Você sabe que você tá ali dia a dia. Ninguém acorda, doutora, da cama e fala, deixa eu ver quem que eu vou prejudicar hoje. Não, isso não existe. Mas quando alguém faz uma crítica ao seu negócio, quando alguém fala, esse custo emocional é muito grande. Às vezes, manter essa clareza de ideias para resolver esse conflito é difícil mesmo. Então, a gente também economiza para o cliente não só o custo financeiro, mas o custo emocional. Quando o escritório gerencia essa crise, quando o escritório fala com o cliente, quando o escritório faz o meio de campo, ele está economizando essa parte para que o dono da agência, o dono do negócio digital, possa focar no crescimento. Sim. Puxa para nós essa burocracia, né? Isso. Traz para nós. E aí nós temos também
também métodos de escutar esse cliente e depois de levar para o dono da agência isso de um jeito muito mais técnico. E fechando com o que a gente está falando de hipossuficiência, quando isso chega lá na mesa do juiz, mas eu estou processando a agência. Tá, mas como é que foi? Não, eu fiz uma reclamação, eles entraram em contato, tentaram resolver. Isso também vai mostrar a boa-fé objetiva Sim. da agência, né? Então, acho que é um ponto interessante entender que isso é possível quando a gente tem uma atuação preventiva. Não Isso. adianta a gente ter uma consultoria jurídica tradicional que só espera os problemas acontecerem, espera virar um processo. Isso tudo tem a ver com o compliance, que é o que a gente abraça aqui, Sim, né? com E certeza. esse nível de especificidade, ele é essencial. Sem trabalhar diretamente com as agências. Você conseguiria resolver esses problemas, doutora? Não, mas como o escritório é especializado em direito digital, fica muito mais fácil lidar com isso com excelência, né? E por conhecer o mundo das agências, nos faz lidar com isso com muito mais facilidade. É diferente, né? O É negócio diferente. digital, ele tem um monte de particularidade. É Sim, um mercado que estourou muito rápido e aí depois ele teve muita gente sem entregar. Então o cliente já chega com o pé atrás, o cliente já chega meio cabreiro. E aí também tem o cliente iludido que acha que vai investir não sei quanto lá e vai faturar bilhões, que é só colocar dinheiro e sacar dinheiro. E não não é é assim. assim. A gente sabe que É, a realidade é muito, muito mais difícil que isso. Mas é essencial entender isso. E principalmente entender que a agência é uma empresa. Eu acho que se eu sim, pudesse com certeza. indicar hoje qual o maior problema das agências de marketing é essa ausência de profissionalização, de entender que é uma empresa. E os clientes podem processar? Claro que podem. A gente está falando de lidar com valores consideráveis dos clientes, né? Vira e Sim, mexe, eu vejo o pessoal na internet falando: eu já gerenciei 2 milhões em tráfego, gerenciei 10 milhões. Olha o quanto de risco isso traz. com certeza. Uma Nossa, agência não entra nesse jogo sem correr risco. Um cliente não entra nesse jogo para brincar. Então o risco existe, o papel da W Marks e do compliance é diminuir ao máximo esse risco, com né? certeza. Então a gente precisa ter Está essa aqui para visão, isso. né? E ajuda na hora também de trazer novos clientes, doutoras, ter essa profissionalização dentro da agência? Ajuda. Traz uma confiança, né? Eles enxergam com uma expertise, né? O escritório tem uma expertise diferenciada. Exato, é aquele negócio, né? Na hora de todo mundo quer vender para o high ticket, mas não quer se preparar para o high ticket. É Então, verdade. se você tem um escritório especialista que faz esse compliance, que atua junto à sua agência, isso acontece com muito mais tranquilidade. Mas é isso, doutora. Se tiver problema, nos procure. Se não quiser ter problema, nos procure antes, Com né? certeza. Acho que essa é a intenção. Então, vou deixar aqui para vocês o link do nosso Instagram para vocês seguirem também. Lá a gente traz mais questões relacionadas aos negócios digitais e agências de marketing. Manda uma mensagem para nós, eu estou disponível, a doutora Letícia está disponível para tirar suas dúvidas. A nossa intenção é que a sua agência, que o seu negócio digital cresça com segurança. Entenda, você é uma empresa e nunca vai conseguir fugir disso. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo maravilhoso e até a próxima tratando de outros assuntos importantes. Obrigada, eu que aí. agradeço o convite e a oportunidade.